Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar argumentação lógica ou lógica de argumentação. Ou ainda é aquela compreensão de um processo lógico que a partir de um conjunto de hipóteses é possível chegar a uma conclusão determinada. Ou seja, vocês terão várias análises para serem feitas e a partir daí terá uma conclusão. Então, vocês deverão saber se essa conclusão vai ser válida ou inválida. Então, basicamente é isso o nosso estudo. E para isso, gente, o que é necessário? Que vocês tenham todo o conhecimento de tabela verdade, dos conectivos lógicos, das equivalências lógicas, negações lógicas, aquelas proposições categóricas do tipo todo, algum, nenhum. Então, tudo isso engloba o quê? Todo esse conceito, toda essa lógica de argumentação está presente, tudo isso que eu acabei de citar para vocês. Então, é necessário que vocês saibam tudo isso antes de estudar a lógica de argumentação. Então, se você não estudou essa parte ainda, nós temos aulas sobre isso, então gostaria que vocês estudassem primeiro essas proposições e esses conectivos. Tudo bem? Por quê? Porque aí fica mais fácil o entendimento desta aula de lógica de argumentação, ok? Então vamos dar início à nossa aula? Olha só, o conceito que eu trago aqui para vocês. Um argumento, ele é o quê? Ele é um conjunto finito, certo? De premissas. Nós vamos usar muito esse termo, premissas, que também são as proposições, simples ou compostas, ok? Sendo uma delas a consequência das demais. Tal premissa, que é o resultado dedutivo ou consequência lógica das demais, é chamada conclusão. Então, nós vamos ter algumas premissas dadas e teremos uma conclusão de acordo com essas premissas que nós teremos aqui. Agora, veja bem, então se você tem que estudar tudo isso, então tem uma sequência a ser seguida. Você não pode querer trocar os pés pela cabeça aqui. Você tem que pegar e fazer o quê? Seguir uma ordem dessa lógica, esquece o seu pensamento. Como todo o resto na lógica, esquece o seu pensamento. Não é o que você acha, é o que a lógica te diz para você pensar. Então é a lógica que vai te dar argumentos para você dizer se aquilo vai ser válido ou se aquilo vai ser inválido neste caso aqui. E nos outros casos seria verdadeiro e falso, ok? Então preste atenção muito nisso. O que seriam então premissas? Vamos ver? Premissas, elas são afirmações que estas sim, ó, podem ser verdadeiras ou falsas, ok? Com base nelas que os argumentos são construídos, ou seja, são compostos. Então, as premissas é o que nós temos de inicial. Então, elas possibilitam ainda o quê? Que o argumento seja aceito, ou seja, será um argumento válido ou um argumento inválido. Então, esse daqui nós vamos ter um conjunto de premissas que vai formar um argumento, ok? Então, dando sequência, porque já vimos premissas, então já sabemos o que seriam as premissas. Agora, vamos ver o que seriam as inferências. Inferência é o processo que, a partir de uma ou mais premissas, se chegar a novas proposições. Ou seja, quando a inferência é dada como válida, significa o quê? Significa que a nova proposição foi aceita, podendo elas ser utilizadas em outras inferências. Então, mesmo que não esteja totalmente ali explícito, você pode criar uma nova premissa para que seja válido o seu argumento, para saber o quê? Se essa premissa que você criar, essa nova premissa, se for essa inferência que você colocar, se ela for aceita, então ela é dada como válida e você pode utilizar na sua argumentação lógica, ok? Então, vemos premissa, inferência e agora conclusão. Isso daqui é a parte teórica que eu trago para vocês, só para vocês saberem os nomezinhos que a gente vai utilizar. Por quê? É muito legal que vocês saibam que a construção destes argumentos, é isso que eu quero que vocês saiam desta aula sabendo. Então veja bem, o que é a conclusão? Eu já disse para vocês, mas vamos defini-la aqui. Então ela é a proposição que contém o resultado final da inferência e que está alicerçada nas premissas. Então, isso daí, para separar as premissas das conclusões, utilizam-se expressões como. Então veja bem, se você está lendo uma questão com argumentação lógica e está falando lá várias situações, aí ele fala, logo acontece alguma coisa. Ou se não, portanto acontece alguma coisa. Por isso acontece alguma coisa. E também temos outras, mas as mais comuns são essas. Então é isso que vocês têm que ficar atentos. Porque após essas palavrinhas aqui chaves,
vem sempre as conclusões. Então é isso que vocês têm que ficar atentos. Bom, se é isso que vocês têm que ficar atentos, vimos então premissa, a inferência e a conclusão. Cara, e por que eu falo isso? Porque lógica de argumentação, se estiver presente no edital da sua prova, com certeza terá questão sobre isso. Ah, mas por que vai ter questão sobre isso? Por causa do seguinte, a lógica de argumentação, ela envolve todos os outros conceitos das estruturas lógicas. Então, você tem que saber sobre tabela-verdade, você tem que saber sobre equivalências lógicas, sobre negações lógicas, aquelas proposições todo, algum e nenhum. Então você tem que saber todos esses conceitos para aí sim aplicar na argumentação lógica. Então, o que a banca vai querer fazer? Pegar uma questão que vai envolver só a parte de conectivo lógico, ou seja, para ela cobrar uma questão que o candidato saiba apenas sobre conjunção. É muito simples, então ela prefere cobrar uma questão onde tenha argumentação lógica, onde ela pode ter uma conjunção, disjunção, a condicional, você analisar se vai ser equivalente ou não, se aquela conclusão que ele vai estar te dando é verdadeiro ou é falso. Então, é isso que a banca vai querer para você. E uma questão dessa, gente, elimina vários candidatos. Se você errar, você pode chegar lá para baixo na sua prova. E se você acertar uma questão dessa, pode te levar lá para cima e te garantir até a aprovação por causa dessas questões. Então, são muito importantes essas questões. É necessário que vocês saibam essas questões de lógica de argumentação, beleza? Tudo bem? Então, olha só. O que seria um argumento válido, então? Porque nós vamos estudar aqui argumentos válidos e argumentos inválidos. Aí eu vou dar condições para vocês para descobrir, para fazer toda a estrutura do argumento de vocês e vocês localizarem. Você vai ser, aquilo lá é válido, aquilo lá não pode ser válido, então aquilo lá é inválido, então aquilo lá não está certo, ok? Mas vamos ver então o que seria o argumento válido. Olha só. É válido, ou bem construído, ou também chamado de legítimo. O quê? Quando a conclusão que nós tivermos for verdadeira. Sempre que as premissas também forem todas verdadeiras. Ou seja, um argumento válido é aquele que eu vou ter as premissas todas verdadeiras. A hora que eu chegar na conclusão, ela também vai gerar uma verdade. Então, se tudo isso aqui gerar verdades, isso daqui seria um argumento bem construído, então seria um argumento válido. Então, dizemos também que um argumento ele é válido quando a conclusão ela é uma consequência obrigatória das verdades de suas premissas. Então, é basicamente o que eu disse. Então, a conclusão vai ser uma consequência obrigatória do que está expresso aqui nas premissas. Então, analisemos o seguinte. Se todas as premissas forem verdadeiras e a conclusão for verdadeira, logo nós vamos ter o quê? O argumento válido. Então, se o argumento válido é dado desta forma, com as premissas verdadeiras e a conclusão verdadeira, o que seria um argumento inválido? É o nosso próximo assunto a ser estudado, mas vamos com calma, tá bom? Por quê? Porque olha só que eu trouxe aqui para vocês. Então, veja bem, seja um argumento com a premissa 1, premissa 2, N premissas, levando em que é o quê? Que é a nossa conclusão. É válido ser somente C a condicional. P1, IP2, IP3, IP4, até Pn implica em que é uma tautologia, ou seja, ela é tautológica. Então, se eu tenho P1, leva em P2, leva em P3, e isso gera uma conclusão. Então, ou seja, esse é verdade, esse daqui também é verdade, esse também é verdade, e esse daqui também for verdade, na tabela verdade nossa da condicional, eu teria, não é a conjunção aqui, e, se eu tenho verdade, 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 com a conjunção e, o que daria na tabela verdade? Daria uma verdade. E se minha conclusão também for uma verdade, eu teria uma verdade implicando em uma verdade. Ou seja, se isso daqui é verdade, então isso outro também é verdade. A tabela verdade, olha quanta verdade que eu estou falando. A tabela verdade dessa condicional gera uma verdade sempre. Então, por isso que ele é tautológico. Então, sempre vai ser uma verdade. Ok? Tudo bem? Então, olha só, mas professor, mas isso daqui é difícil ficar analisando isso aqui. Como que é mais fácil analisar isso? Assim, porque é assim que será cobrado na sua prova. É isso que vocês têm que entender, como que será feito na sua prova. É muito difícil vir na forma de dar os conectivos lógicos, do tipo e, ou, o C então, o C e somente C,
uou. É mais difícil cobrar assim. Ele vai te dar o quê? Ele vai te dar toda uma construção, todo um contexto, todo um conjunto de orações para você analisar com ele que tenha presente, é óbvio, estes conectivos. Mas ele te dá assim. Ele vai te dar tudo assim, ó, todo o argumento assim, ó. E aí você que vai ter que analisar todas essas construções, ok? Mas vamos analisar esta situação aqui então. Seja o argumento formado pelas seguintes premissas. Se Ana vai à festa, então Marta não vai à festa. Se Paula não fica em casa, então Marta vai à festa. Nem Rita foi à festa, nem Paula ficou em casa. Portanto, Ana não vai à festa. Aqui nós temos as nossas premissas e temos a nossa conclusão. Por quê? Ó? Portanto, Ana não vai à festa. Então, Ana não ir à festa é o que nós chamamos de conclusão. Eu vou chamar isso aqui de não a, certo? E quem seriam minhas premissas? Olha só, aqui eu tenho se Ana vai à festa, então Marta não vai à festa. Ponto. Então, separei a primeira premissa. Se Paula não fica em casa, então Marta vai à festa. Ponto. Separei minha outra premissa. Nem Rita foi à festa, nem Paula ficou em casa. Ponto. Separei a minha outra premissa. Então eu tenho 3 premissas e uma conclusão. Agora eu vou chamar Ana vai à festa de A, Marta não vai à festa de não M. Depois eu tenho Paula não fica em casa, vou chamar de não P. E aí eu tenho o quê? Marta vai à festa, eu chamo de M. Nem Rita foi à festa, nem Paula ficou em casa. Poxa, mas aqui não lembro desses conectivos. Não tem expressamente dito aqui, ó. Nem Rita foi à festa, nem Paula ficou em casa. Não tem o e, o ou, o se então, o ou. Mas olha só, quando ele diz nem Rita foi à festa, nem Paula ficou em casa, é a mesma coisa que eu falar Rita não foi à festa e Paula não ficou em casa. Então, se é nem, se eu tenho um nem, é uma negação. E aí eu viro para um e. Então, nem Rita foi à festa, significa que o quê? Que Rita não foi à festa e... Depois ele fala, nem Paula ficou em casa. Então, Paula não ficou em casa. Então, Rita não foi à festa e Paula não ficou em casa. Então, vamos construir nosso argumento. Eu tenho A implica em não M. Depois, isso daqui é a primeira premissa, tá? Depois eu tenho Paula não fica em casa. Então, é o quê? Não P implica em Marta vai à festa, em M. Aí nós vamos ter o quê? Rita foi à festa, vou chamar de R, e, se é o E, então é a conjunção. Rita não foi à festa. Ah, Rita não foi à festa, nem Rita, então é não R. E nem Paula ficou em casa, então é não Paula, certo? Isso são as minhas premissas. Isso daqui gera uma conclusão que vai dizer o quê? Não A. Então, o que eu tenho que fazer com essa argumentação aqui? O primeiro passo que eu vou fazer nessa argumentação é localizar aquela premissa que é mais fácil de ser analisada dessas 3. Como assim? Se são premissas, eu sei que isso daqui tem que ser verdade, isso daqui tem que ser verdade, isso daqui tem que ser verdade. Agora, vamos analisar cada uma dessas situações. A primeira premissa aqui é uma condicional. A tabela verdade da condicional dá quantas vezes verdade? Eu tenho 3 condições para ela dar verdade e apenas uma condição para ela dar falsidade, que era o quê? Verdade na primeira e falsidade na segunda. Isso dá falsidade na condicional. Então, eu tenho 3 possibilidades de verdade. Na segunda aqui, eu também tenho uma condicional, ou seja, eu também tenho 3 possibilidades de ter verdade. Agora, olha que bacana aqui, ó, que interessante. Na terceira premissa, eu tenho uma conjunção. A conjunção só tem uma possibilidade de dar verdade. Então, veja bem, se vocês fossem analisar essa argumentação aqui, você acha que você realmente começaria pela condicional, que teria 3 possibilidades diferentes, ou vocês começariam pela conjunção, que tem apenas uma possibilidade de ser verdade? É óbvio que todo mundo escolhe começar pela conjunção, que tem uma possibilidade. Qual que é a possibilidade dessa conjunção dar verdade? Quando isso daqui é verdade e isso daqui é verdade. Então, eu começo por aí. E depois disso, eu vou analisando o quê? As outras situações. Como assim? Poxa, se aqui deu não P, certo? Então, aqui em cima eu também não tenho não P. Então, aqui eu tenho uma verdade. Agora, olha só, eu tenho uma condicional onde a primeira é verdade. Essa segunda aqui, ela não pode ser falsa. Por quê? Se ela tiver falsa, eu vou ter um V e um
F. E na condicional V com F daria o quê? V com F daria F. Então ela não pode ser jamais falsa. Ela tem que ser verdade. Agora, se M é verdade, o que acontece aqui em cima com não M? Não M seria falso. Mas presta atenção nessa primeira premissa agora, ó. Eu tenho o A implica numa falsidade. Cara, se esse A fosse verdade, eu teria V com F. V com F na condicional dá falso. E a minha premissa precisa ser verdadeira. Então, qual que é a condição para o A, para que gere isso daí ser verdade? O A ele é obrigatoriamente falso. Então, o A tem que ser falso, por quê? Porque o não M já é falso, tá bom? Então, olha só, o meu A é falso. E quem que seria o meu A? O meu A seria Ana vai à festa. Se o meu A seria Ana vai à festa, ele é falso, o que seria verdade, então? Ana não vai à festa, ou seja, a negação dele. Então, se Ana vai à festa é falso, Ana não vai à festa é verdade. E olha que ele nos traz de bonitinho aqui na conclusão. Ana não vai à festa. Se Ana não vai à festa, é minha conclusão, e isso daí é uma verdade, e as minhas premissas todas foram verdadeiras, o que vai acontecer? Eu vou ter um argumento bem construído. Eu vou ter um argumento válido. Então, essa daqui seria uma argumentação válida, ok? Olha só como que é difícil a análise. Então, você tem que saber todo o processo das estruturações lógicas, dos conectivos, das condicionais, das negações, conjunções, disjunções, equivalências também é importante, tá bom? Então, gente, veja bem, tudo isso daqui é necessário ser analisado para a construção de argumentos. Então, não é rápido para você resolver uma questão dessa. Mas também você não pode ficar perdendo tempo, tá bom? Por quê? Porque você não tem tanto tempo na prova para ficar gastando assim. Então, você tem que encontrar alguns macetes para você bater o olho na argumentação e começar a resolver a partir disso. E eu vou ensinar alguns desses macetes para vocês já, tá bom? Agora, olha só. Se nós vimos os argumentos válidos, vamos ver os argumentos inválidos. Veja bem, um argumento ele é dito inválido ou ainda uma falácia ou ilegítimo e também mal construído quando as verdades das premissas elas são insuficientes para sustentar a verdade da conclusão. Então, eu tenho a premissa 1, premissa 2, premissa 3. E aí eu tenho uma conclusão. Se minha premissa 1 ela é verdade, a premissa 2 ela é verdade, a premissa 3 ela é verdade, e a minha conclusão não deu uma verdade, não é possível concluir a verdade dessa conclusão, cara, nós estamos diante de um argumento inválido. Então, é um argumento, é uma falácia, ele é ilegítimo, ele não está bem construído. Por quê? Porque a verdade dessas premissas não foi suficiente para sustentar a verdade da nossa conclusão. Então, é isso que vocês têm que ficar atentos, para os argumentos válidos e para os argumentos inválidos. Quer ver um exemplo facinho sobre isso daqui? Olha só o que eu trouxe para nós aqui. O padre reza a missa, se e somente se for domingo. Segunda proposição. A segunda premissa. O padre reza a missa. Conclusão, não é domingo. Então, veja bem, eu tenho duas premissas e tenho uma conclusão. Na primeira premissa, quem que é a proposição simples que eu vou chamar de P aqui, ó? O padre reza a missa, vou chamar de P. Se e somente se for domingo. Então, ser domingo, eu vou chamar de Q. Então, eu teria, na primeira premissa, eu teria P, se e somente se, Q. E na segunda premissa? Na segunda premissa, eu teria o quê? O padre reza a missa. O padre rezar a missa, eu chamei do que aqui, ó? De P. Então, na segunda premissa, eu teria P. Agora eu tenho uma conclusão. Isso gerou uma conclusão que seria o quê? Não é domingo. Ser domingo eu chamei de Q. Não ser domingo eu chamei de, então, de não Q. Vamos analisar essas premissas para chegar nessa conclusão. Olha que bonitinho. Se cair isso na prova de vocês, gente, dê um beijo no organizador, na organizadora do concurso. Por quê? Porque, poxa, uma dessas premissas você tem uma proposição simples. E quando cai proposição simples em uma das premissas, é tudo que os candidatos precisam. Porque fica fácil fazer a análise do resto. Então, se são premissas aqui, elas são verdades. Se são verdades, o P é verdade. Mas se o P for verdade, gente, olha só, se
P é verdade, então isso aqui é verdade. É simples, pronto e acabou. Agora aqui eu tenho uma que não é simples, tem uma composta. Então P seria verdade. O que o Q tem que ser para que esta premissa seja verdade? Qual que é o conectivo dela? Não é bicondicional? Na bicondicional, quando que gera verdades? Quando ambos forem iguais. Como assim? Se eu tenho verdade com verdade, dá verdade. Se eu tenho falsidade com falsidade, dá falsidade. Então, se ambos forem iguais, a resposta da bicondicional seria verdade. Então, obrigatoriamente, o Q vai ter que assumir qual valor lógico? Ele vai ter que assumir uma verdade. Poxa, mas agora para tudo. O que é verdade? Nós descobrimos isso das premissas. E qual que foi a conclusão que ele nos deu? Não que. Poxa, se que é verdade, não que vai ser o quê? Falso. Ué, então, se for domingo, é verdade. Não é domingo, é uma mentira, isso daí é falso. Então, veja bem, a primeira premissa eu tenho verdade, na segunda premissa eu tenho verdade, e na minha conclusão eu tenho, infelizmente, uma falsidade. Então, isso daqui não é um argumento válido, ele é um argumento inválido. Por quê? Porque a verdade das premissas não foi suficiente para garantir a verdade da conclusão. A conclusão foi uma falsidade. Então, por isso que isso daqui é um argumento inválido. Veja bem, então, pessoal, nós analisamos argumentos válidos e inválidos. Aqui eu fui passando como resolver diretamente, mas agora eu vou ensinar para vocês as técnicas para se chegar nessas resoluções aqui, porque eu já fui fazendo direto. Para quê? Só porque eu queria mostrar os exemplos de quando seria válido e quando seria inválido. Agora eu vou mostrar o passo a passo de como fazer cada um deles, como você analisar cada uma dessas premissas. Eu trouxe 3 técnicas. Existem mais técnicas? Claro, existem bem mais técnicas, mas o nosso intuito aqui é analisar as mais importantes, as que podem ser cobradas para vocês. Não as que podem ser cobradas, que vocês podem utilizar na prova, que seria gasto um tempo bem menor. Tá bom? Vamos ver então? Olha só, a primeira técnica que eu trouxe para vocês é a técnica utilizando a tabela verdade. Vamos vê-la? Bom, essa técnica fala o seguinte, montar a tabela verdade. Cara, eu já vou falando, é uma técnica, você pode fazer isso se você quiser, fique à vontade, mas você não vai fazer isso na prova. Por que eu digo isso? Você não vai fazer isso na prova porque geralmente você vai ter várias proposições simples. Se vocês tiverem várias proposições simples, a montagem dessa tabela verdade vai ficar difícil. Porque nós tínhamos o número de linhas da tabela verdade. Esse número de linhas da tabela verdade era dado por 2 elevado a n, onde n é o número de proposições simples. Então, olha só. Lembra daquele exemplo que eu resolvi para vocês que deu um argumento válido? Vamos analisar quantas proposições simples nós vamos ter aqui. Se Ana vai à festa, então Marta não vai à festa. Ana vai à festa era uma proposição P. Marta não vai à festa. Marta não vai à festa é uma outra proposição. Q. Se Paula não fica em casa, então Marta vai à festa. Paula não falei dela ainda, então ela seria R. Marta vai à festa. Opa, Marta vai à festa, eu já usei. Chamei de Q. O Marta não vai à festa. Então Marta vai à festa seria meu não Q, ou seja, uma negação. Mas enfim, tirando a ideia do não e sem ter o não de negação, seria a mesma coisa de não que aqui. Mas eu não uso outra proposição simples, é a mesma proposição que eu chamei de que. Agora, nem Rita foi à festa, eu não citei Rita em lugar algum ainda. Nem Rita foi à festa e nem Paula ficou em casa. Então, se eu não usei Rita em lugar nenhum, ela é uma outra proposição simples. Então, já tenho P, Q, R, então eu vou chamar isso aqui de S. E nem Paula ficou em casa. A Paula eu já estudei. Paula não ficou em casa, eu chamei de R. Então, Paula ficou em casa seria meu não R. Pô, professor, mas lá no anterior, Paula não ficou em casa, você chamou de não R. Ou seja, não importa aqui, gente. Se você chamar Paula não ficou em casa de R, Paula ficou em casa, pode ser não R. Isso aqui não interessa. O meu intuito aqui é analisar quantas proposições simples nós temos. Não trocado com negações, nada a ver com isso. É só as proposições simples. Então, eu tenho P, Q, R e S. Eu tenho 4 proposições simples, não tem? Então, o número de linhas dessa tabela verdade seria 2 elevado à quarta potência. Ou seja, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso daria 16.
Então, a minha tabela verdade teria 16 linhas. Agora, imaginem vocês, numa prova de concurso, tendo que fazer uma tabela verdade de 16 linhas para saber se essa argumentação aqui vai ser válida ou não. Cara, isso aqui vai acabar se tornando totalmente o quê? Totalmente inviável você fazer isso. Então, você não precisa estar fazendo isso daqui. Ah, por quê? Porque se você fosse montar lá, você teria que saber a tabela verdade P, Q, R, S, e aí ele trabalha também com não Q, trabalha também com não R, e a sua conclusão é o quê? Ana não vai à festa. Ana ir à festa foi P, Ana não vai à festa seria não P. Não P. Daí você tem que estudar este com este. Então seria o quê? P implica em Q. Você também teria que fazer o quê? Paula não fica em casa, então Marta vai à festa. Então seria R e não... R implica em não Q. E você também teria depois o que aí? Você teria o que? Nem Rita foi à festa e nem Paula ficou em casa. Então, nem Rita foi à festa, nem Paula ficou em casa. Eu falei que nós trocamos esta oração aí pelo quê? Rita não foi à festa e Paula não ficou em casa. Então, ficaria S e o que eu chamei de não R. Fora isso, gente, fora isso, você tem que fazer a conjunção, que é chamada de E, para aqui, ó. Vou apagar aqui, senão você vai ver como que vai ficar, porque está faltando espaço já para nós aqui. Fora isso, o que você deveria fazer? Fora essa análise de cada uma dessas aqui, você tem que fazer a conjunção dessa, com essa, das três premissas. Lembra que tínhamos P1 e P2 e P3, condicional com a conclusão. Então, deveria fazer isso. Então, por isso que é a conjunção entre essas todas aqui. E tudo isso eu deveria analisar com a minha conclusão, que seria não R, que seria dado aqui. Depois disso, eu teria que fazer a resposta de todos esses valores aqui com a minha conclusão. E tudo isso deveria dar uma verdade para ser toda tautologia. Agora imagine, 16 linhas analisando todos esses passos de tabela verdade. Você ia ficar louco. Eu ficaria louco. Provavelmente você também ficaria louco. Todos nós ficaríamos loucos. Por quê? Em uma única questão, a gente perderia mais aí de 10, 15 minutos. Cara, se uma questão você perder mais de 10 a 15 minutos, você não consegue terminar a sua prova. Porque todo mundo sabe que em concursos, o tempo ele é muito curto para se resolver. Então, não precisamos montar tabelas verdade. Vamos ver aqui outros dois métodos que facilitam a nossa vida para resolver isso daqui, tá bom? Então, olha só, se o método da tabela verdade que eu trouxe aqui não é tão utilizado, qual seria um bastante utilizado? Seria este daqui, ó. O que seria esse daqui, ó? Vamos ver? Procurar por premissas. Então, ó, você está resolvendo questões de argumentação lógica. O primeiro passo, bateu o olho lá, viu que é questão de argumentação lógica. Por que eu vou saber que é uma questão de argumentação lógica? Porque ele vai estar falando, considere a validade dessas argumentações. Um argumento válido é isso daí, um argumento inválido, uma conclusão válida. Então, tudo que ele falar disso daí, você vai estar analisando e vai ver que é uma lógica de argumentação. Então, qual que é o primeiro passo que essa técnica diz? E eu gosto muito dessa técnica. Por quê? Porque ela facilita a nossa vida em 80% das questões. Olha só, o primeiro passo é você procurar por premissas onde possui proposições simples ou conjunções. Pois é tranquilo. Por que que é tranquilo? Veja bem, pessoal, se eu tenho uma premissa lá, uma P1, P2 e P3. Então, eu tenho três premissazinhas aqui. A minha P1, eu falo, sei lá, P implica em Q. Na P2, eu falo que Q, C e somente C, R. Aí na premissa 3, eu falo somente o quê? Eu falo apenas não Q.
Eu falo não que. Poxa, olha só, você vai começar por essa premissa 1, a sua análise, para saber o que é verdadeiro e o que é falso? Não. Você vai começar por essa sua premissa 2 para saber o que é verdadeiro e o que é falso? Não. Você vai começar pela sua premissa 3 a fazer análise. Por quê? Porque eu tenho uma proposição simples. Em proposição simples, é fácil fazer análise, porque essas premissas serão todas verdadeiras. Se essas premissas são todas verdadeiras, o que ele diz aqui na terceira premissa, o não que, ele é a minha verdade. Então, a partir dele que eu começo a fazer a minha investigação, a minha análise. Eu parto dele para ir para as demais premissas. Por quê? Porque ele é uma proposição simples. E na proposição simples só tem uma condição para ser verdade, quando ela mesma for verdade. Então, é a minha única condição. Agora, se eu não tivesse essa proposição simples, como assim? Eu tenho as mesmas premissas aqui, ó. Aqui em P3, então, nós não vamos ter uma proposição simples, e sim teremos uma conjunção. Como assim uma conjunção? Eu poderia falar, sei lá, que P e R. Eu poderia falar Q e R para ficar mais fácil. Eu poderia falar Q. Não, deixa o Pzinho, é bonitinho, eu gosto do P. Deixa o P e R. Poxa, vamos analisar. A primeira é uma condicional. Quando que é condicional da verdade? Em 3 possibilidades. Lembram? Poxa, quando que a condicional é verdade? Se for VV é verdade. Se for FF é verdade. E se for FV, isso daqui tudo é verdade. Agora, no sei somente C, na bicondicional, quando que é verdade? Se eu tiver VV ou se eu tiver FF. Então, tem 2 possibilidades disso daí, da tabela verdade dela ser verdadeira. E na conjunção lá, no E? No E, quantas possibilidades que eu tenho de dar verdade na conjunção? Só tenho uma. Quando? Quando a primeira for verdade e a segunda for verdade. No demais, será sempre falsidades. Se no demais será sempre falsidade, cara, por onde que você vai partir a sua investigação? A sua argumentação lógica está ali. Por onde você começa? Por uma que tem 3 possibilidades de respostas, por uma que tem 2 possibilidades de respostas, ou por essa daqui que só tem uma possibilidade daquilo ser verdade? Todo mundo vai fazer o quê? Por aquela que só tem uma possibilidade de ser verdadeira. Então, é isso que essa técnica nos diz, é você procurar a premissa que possua ou proposição simples ou uma conjunção. Então, é isso que fica fácil de você analisar. Procure pela premissa que tenha proposição simples e conjunção. E aí você comece a construção do seu argumento para valorar ele em verdadeiro e falso a partir dela, tá bom? Vamos ver o nosso exemplo que eu trouxe aqui, ó. Então, eu vou apagar isso daqui para nós resolvermos ele. Veja bem, se Pedro é santista, é uma proposição. Nivaldo é corintiano, outra proposição. Se Nivaldo é corintiano, então Márcio não é palmeirense. Terceira premissa. Márcio é palmeirense. Portanto, Pedro é santista. Pedro ser santista seria o quê? Seria a minha conclusão, porque vem depois da palavra portanto. Ou se tivesse ainda aqui, logo, Pedro é santista. Então, vamos analisar as nossas premissas. Eu tenho quantas premissas? 1, 2, 3 premissas. Pedro ser santista, eu vou chamar de P, certo? Lógico, né? Pedro, fica mais fácil. Eu sempre costumo fazer isso daqui, pessoal. Eu começo pelo nome das pessoas. Vocês vão ver por quê? Porque fica mais fácil da gente estudar. Olha só. Pedro é santista, eu chamo de P. Se Pedro é santista, poxa, mas aqui não tem o então, mas ele está suprimido. Ele pode colocar aqui, ó, porque não muda o sentido, ó. Então, o quê? Nivaldo é corintiano. Então tem uma condicional. Nivaldo é corintiano, eu vou chamar de N. Ok? Essa é a minha primeira premissa. A minha segunda premissa, quem que seria a minha segunda premissa? A minha segunda premissa, ela vai falar o seguinte. Se Nivaldo é corintiano, ou seja, se Nivaldo é corintiano, então, se é um C, então, é outra condicional. Então, o quê? Márcio não é palmeirense. Então, Márcio não é palmeirense, eu vou chamar de não M. E quem que é minha terceira premissa? Bonitinha aqui, ó, e sorridente. Seria o quê? Márcio é palmeirense. Se Márcio não é palmeirense, eu chamei de não M,
O Márcio ser palmeirense eu vou chamar de M. Então, veja bem, eu construí minhas 3 premissas e agora eu vou analisá-las para sair valorando-as em verdadeiro e falso. Sabemos que essas premissas serão sempre verdade. Então, aqui é verdade e aqui é verdade. Ok. Vamos ver, então, quem seriam os valores lógicos dela. Olha só, eu tenho o que aqui na primeira? Uma condicional. Aqui na segunda, outra condicional. E aqui na terceira, outra condicional. Não, na terceira eu tenho uma simples. E o que eu disse da segunda técnica para vocês? Se eu tenho uma condicional, eu tenho 3 possibilidades para respostas. Não posso começar por ela. Não é que eu não posso, poder até posso, mas eu tenho várias possibilidades de analisar. Aí eu perderia muito tempo. E o nosso intuito é o quê? É ganhar tempo. Olha para a segunda. A segunda eu tenho outra condicional, então eu teria mais 3 possibilidades de resposta para ela. Perderia muito tempo analisando essas 3. Pode ser que na primeira tentativa sua, você já coloque os valores certos para ela. Mas e se você não colocar? Você não vai chegar em lugar nenhum. Então você vai ter que apagar tudo e começar novamente. Então por isso que eu digo, comece pela mais simples, pela mais fácil de ser analisada. A minha terceira premissa é uma proposição simples. Se ela é uma proposição simples e essa premissa aí, ela é verdadeira, M com certeza será verdade. Bom, então aqui será minha primeira valoração. O M é verdade. Agora eu parto o quê? Dessa daí eu parto para as próximas. Como assim? A minha primeira premissa, minha P1, envolve alguma coisa com o M? Não, não envolve nada com o M. Então eu não utilizo-a por enquanto. Olha para minha premissa 2. Tem alguma coisa de M? Tem. Minha premissa 2 fala alguma coisa de M. Se ela fala alguma coisa de M, eu vou utilizar ela. Eu vou continuar por ela. Mas veja bem, M é verdade. O que o não M seria? Não M seria falso. Se o M é verdade e o não M é falso, eu tenho na proposição 2 uma condicional, onde o consequente, que é o segundo termo aqui, ele é falso. Cara, isso aqui pode dar um problemão. Por quê? Se a minha primeira proposição simples aqui, que é o N, for verdade, o que eu teria nessa condicional? Eu teria V levando em F. Mas se eu tiver V levando em F, essa premissa seria falsa, porque a condicional ela é falsa quando eu tenho verdade na primeira e falsidade na segunda. Então, com toda a certeza do mundo, o meu N não pode ser verdade. O meu N tem que ser o quê? Falso. Para quê? Para a condicional de falso em falso ser verdadeira, porque ela tem que ser verdadeira. Agora vamos analisar o quê? Para a primeira premissa. Por quê? Porque agora eu tenho um dos valores da primeira premissa. Eu consigo valorar ele. Eu falei que o N é falso, então aqui é falso. Olha só, é a mesma condição da proposição 2. Eu tenho falso na condicional no segundo elemento aqui, ó, na segunda proposição simples. Se eu tenho falso aí, é obrigatoriamente o que esse valor de P? O P, ele é obrigatoriamente falso. Por quê? Porque se o P fosse verdade, eu teria VF. Eu teria isso daqui, ó, V implica em F. E na condicional, todo mundo sabe que verdade implicar em uma falsidade dá uma falsidade. É o caso Vera Fischer falsa. Então não pode ser V implica em F. Tem que ser o quê? F implica em F. Para quê? Para isso daqui dar uma verdade, que é o nosso intuito. Então o meu P, ele é falso. Mas quem que é o P em oração? Na proposição simples, escrito. O P significa Pedro é santista. Se o Pedro é santista seria falso, o que seria verdade? Pedro é corintiano? Não, não é trocar isso daqui, porque mudaria a estrutura do meu problema. Se o Pedro é santista, isso daí é falso, eu posso negar ele e ele fica verdade. Então seria o quê? Pedro não é santista. Então a minha verdade seria que o Pedro não é santista. Cara, mas qual que foi a conclusão que ele me deu? A conclusão que ele me deu seria o quê? Que o Pedro, ele é santista. Então veja bem, a verdade da primeira premissa, a verdade da segunda premissa e a verdade da terceira premissa não foi suficiente para garantir a verdade da conclusão. Então, se eu tenho verdade nas premissas e falsidade na conclusão, nós estamos diante de que tipo de argumentação?
nós estamos diante de uma argumentação inválida. Então isso daqui é um argumento inválido. Portanto, Pedro não é santista, não seria um argumento válido. É isso que vocês deverão analisar em questões de argumentação lógica. Viram como dá um pouco de trabalho. Por quê? Porque você tem que lembrar de tudo que nós vimos na parte de lógica. Então, se vocês viram tudo na parte de lógica, aí aqui tem que estar tudo aqui na mente, para poder resolver essas questões de argumentação. Porque envolve, como eu disse para vocês, envolve tudo. Tudo que tem de lógica vai envolver aqui na parte de argumentação. Cansativa essa técnica, né? Vamos ver a próxima técnica? Olha só, a terceira técnica que eu trago para vocês é o seguinte. Se você não encontrou a proposição simples, se você não encontrou a conjunção, cara, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ou não. Por quê? Porque tem essa terceira técnica que eu vou mostrar para vocês. Então, se você não tem lá a conjunção e a proposição simples, o que você faz? Então, você nega a conclusão, ou seja, você diz que a conclusão é falsa. Tudo que a gente vai falar que é falso, gente, se a gente falar que alguma coisa é falsa, ótimo. Por quê? Porque para falar que algo é falso, basta que uma delas seja falsa. Então, para falar que alguma coisa é falsa, se encontra um caso onde não seja verdade, pronto, eu já falei que é falso. Agora, para provar que algo é verdadeiro, isso dá muito trabalho, porque se eu provo que algo é verdadeiro, então tudo, com toda a certeza do mundo, tem que ser verdade. E para provar que algo é fácil, se um já não for verdadeiro, pronto, já falo que ele é falso. Então sempre é mais fácil falar de falsidade na conclusão. Então eu vou negar a conclusão, certo? Mas eu nego a conclusão e aí eu vou analisar nas premissas. Só que para isso, pessoal, é mais fácil quando a conclusão ela for uma proposição simples, uma disjunção simples ou uma condicional. Por que que eu vou negar a conclusão quando for isso daqui? Proposição simples, disjunção simples ou uma condicional. Tudo por causa da tabela verdade que já está na cabecinha de vocês. Proposição simples. Proposição simples é V e F. Se eu estou negando, eu já uso direto o F. Ok, ótimo. Agora, se eu tenho uma disjunção simples, a disjunção simples, que é o ou, quando que o ou gera falsidade? Quando que o ou é falso? Só tem uma condição, só tem um caso onde o ou é falso. Quem é o caso onde o ou é falso? Quando a primeira for falsa e a segunda for falsa. Então eu tenho uma condição, um caso para ser falsidade no ou e tenho 3 casos para ser verdade. Então não vou analisar os 3 casos da verdade, vou analisar aquele um caso da falsidade. Bom, isso da disjunção simples, que é do ou. E da condicional? A condicional, que é o C então, eu tenho apenas um caso também para ser falso. Então eu tenho um único caso de ser falsidade. E esse caso é quando for V na primeira e F na segunda. Isso dá falsidade. Então, olha como que é fácil a gente analisar a conclusão negando-a se for desse estilo. Por quê? Porque se for um ou, só tem uma condição de ser falsa, que é quando ocorrer isso daqui. Se for um se, então, também só tem uma condição de ser falsa, que é quando ocorre isso daí. E se for uma proposição simples, já está na cara para negar ela. Então, fica fácil também analisar. Vamos ver a nossa situação, o meu exemplo que eu trouxe aqui, e agora a gente vai fazer o quê? A gente vai negar a conclusão. Então, olha só. Portanto, eu vou começar direto pela conclusão. Nem vou ler as premissas. Eu sei que eu tenho uma premissa 1 aqui, uma premissa 2 aqui e uma premissa 3 aqui. E eu sei ainda que tudo isso daqui, todas essas premissas são verdadeiras. Ótimo. Mas vamos analisar a minha conclusão. Se fizer sol, então não chove. Eu vou negar isso. Então eu tenho aqui um P implica em que. Isso daqui que eu tenho, eu vou negar. Então isso daqui eu vou considerar sendo falso. Para isso daqui ser falso, o que, que vai ocorrer na nossa vida? Para isso daqui ser falso, então significa que o P ele é verdade e o Q ele é falso. É a única condição disso daqui gerar uma falsidade. Então agora, a partir disso, eu estudo as premissas com esses valores, substituindo esses valores nas premissas. Olha para a primeira premissa. Então ele fala o seguinte, se fizer sol, então vou nadar ou jogar futebol. Opa, eu tenho 2 conectivos aqui, que é o se, então, e eu tenho também o ou. Então eu tenho 3 proposições simples. Como que ficaria expresso da forma
matemática, da sentença da linguagem simbólica, seria o quê? P implica em Q ou R. Então eu teria isso, certo? Agora, se eu nadar, então não fez sol. Nadar eu já chamei de uma letra, nadar eu chamei de Q. Então aqui seria Q. Fazer sol eu também chamei de uma letra, que foi P. E a terceira, vamos valorar não, vamos dar a linguagem simbólica dela. Chover, chover também já utilizei, não utilizei? Não, chover eu não utilizei, então vou chamar ela de S. Então, não vou jogar futebol. Não jogar futebol, temos proposição para jogar futebol, que seria R. Então, não jogar futebol seria não R. Agora eu vou apagar aqui o que nós fizemos. Então, para quê? Para ficar claro como que fica na linguagem simbólica escrita aqui. Eu tenho na primeira, P implica em Q ou R. Na segunda proposição, eu tenho o que? Na segunda premissa, eu tenho Q implica em não fez sol. Se fez sol aqui, ó, se fez sol eu chamei de P, não fez sol seria não P. E na minha terceira aqui, ó, se chover, chover não havia utilizado ainda, né? Então seria S. Se chover, então, não vou jogar futebol. Não vou jogar futebol seria o quê? Não vou jogar futebol seria não R, porque jogar futebol seria R. Bom, eu tenho tudo isso daqui. E aí eu sei que P é verdade e Q é falsidade. Bom, o que é falso? Se o Q é falso, o que vai acontecer aqui na minha segunda premissa? Aqui, ó, tenho a P1, P2 e P3. Na minha P2, o que vai acontecer? O Q, ele é falso, então aqui eu tenho falsidade. O P, ele é verdade, então não P é falso. Opa, na condicional falso com falso dá o quê? Dá verdade. Então na condicional, na minha P2, deu verdade. Então minha premissa P2 ela é verdadeira. Muito bom essa análise. Vamos analisar a P3. A P3 envolve S e envolve R. Eu não falei de R ainda e não falei de S para valor lógico, então não posso estudá-la. Então a gente tem que partir para P1. Na P1, ele falou de P. P é o quê? P é verdade. Se P é verdade, é uma condicional. O que não pode ocorrer aqui nessa segunda parte? Nessa segunda parte não pode ter o quê? Não pode ter uma falsidade, não é? Não pode ter falsidade, porque se der VF, dá falso, e minha premissa precisa ser verdadeira. Então, a minha segunda premissa aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser, obrigatoriamente, tem que tentar provar que ela é uma verdade. Para isso, eu tenho o valor do Q, não tenho? O meu Q, ele é falso. Poxa, se o meu Q ele é falso e eu tenho uma disjunção aqui, ó, obrigatoriamente o meu R tem que ser o quê? Tem que ser verdade. Por quê? Porque se o meu R fosse falso, eu teria falso com falso. Falso com falso no ou, daria o quê? Daria falso. E eu preciso que isso daqui seja verdade. Então, para isso daqui ser verdade, o Q é falso e o R é verdadeiro. Mas se o R é verdadeiro, aí eu venho para P3, ó. Se o R é verdadeiro, o que acontece com o não R? Ele é falso. Então, o meu não R, ele é falso. Se o meu não R ele é falso e eu tenho na P3 que preciso de uma verdade, o meu S obrigatoriamente deveria ser o quê? O meu S deveria ser uma falsidade também. Então, se o meu S aqui deveria ser uma falsidade, gente, eu consegui provar que ele também é verdade, olha só. Todas essas premissas eu consegui provar que elas são verdadeiras. E a minha conclusão, eu parti o que dela? Da minha conclusão, eu parti que ela era falsa. Se eu partir que ela era falsa e todas as minhas premissas são verdadeiras, eu estou diante de um argumento o quê? Inválido. Por quê? A verdade das premissas não foi suficiente para garantir a verdade da conclusão. Se isso daí não foi possível, cara, infelizmente essa argumentação toda aqui, ela é uma argumentação chamada de argumentação inválida. Então é isso que a gente analisa, se ela é válida ou inválida. Olha só, chamo a atenção de vocês agora para o seguinte. Olha
a trabalheira que deu. E questões de argumentação lógica, é isso. É você trabalhar, é você riscar, é você fazer esquemazinho, assim, você tentar provar que aquilo é verdade ou tentar fazer com que ela seja mentira. Então, a primeira técnica mais utilizada que eu disse para vocês, que foi a segunda, foi o quê? Tentar olhar se nas premissas tem a proposição simples ou se tem o quê? Se tem a conjunção, porque só tem um caso delas serem verdadeiras. Agora, se eu for negar a minha conclusão, eu tenho que procurar se nesta conclusão nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma proposição simples, nós vamos ter uma disjunção simples ou nós vamos ter uma condicional. São os três casos. E aí, se não tiver nada disso, o que a gente faz? Aí vem a tal da técnica do chute. O que é essa técnica do chute? Não é bem chute, é você assumir valores lógicos para uma dessas premissas, assumir algum valor lógico dela para que seja verdade e tentar provar as outras. Se der verdade, se der certo, ótimo, você construiu uma argumentação. Agora, se você partir de uma premissa lá, escolhendo alguns valores para ela e não chegou a lugar nenhum, cara, porque você vai ter que apagar tudo e começar com outra tentativa. Quer ver um caso disso? É o que eu trouxe nesse último exemplo aqui que nós vamos ver, onde nós não vamos ter premissas com o que eu estudei até agora. Vamos analisar. Se Pedro é pintor, então Eduardo não é eletricista. Saulo é síndico ou Eduardo é eletricista. Paulo é porteiro, C e somente C, Saulo não é síndico. Então podemos concluir que Pedro não é pintor. Aliás, eu trouxe aqui, ó. Podemos concluir que Pedro não é pintor. Eu poderia partir da negação disso daí. Mas eu não quero estudar a negação disso daí. Eu quero partir das minhas premissas. Então vamos analisar, vamos colocar aqui no meu esquemazinho as premissas. Primeira, Pedro é pintor. Então vou escrever Pedro. Então, Eduardo não é eletricista. Aí eu escrevo não Eduardo, Edu. Na segunda, porque parou a primeira aqui. Saulo é síndico. Então vou escrever Saulo. Ou Eduardo é eletricista. Então, eu escrevo aqui Edu. E na minha terceira, porque para aqui. Paulo é porteiro, então eu escrevo Paulo. C e somente C, bicondicional. C e somente C, Saulo não é síndico. Saulo não é síndico, então não Saulo. Aí a minha conclusão aqui está uma proposição simples. Então eu poderia pegar e fazer o quê? E fazer a negação dela e tentar provar as premissas. Agora, mas eu não vou fazer isso, eu não vou pensar nessa minha conclusão aí. Eu vou pegar a partir dessas premissas. Vamos pensar. Eu sei que todas elas deverão ser verdades. Eu tenho uma condicional na primeira. Quantas possibilidades de verdade que eu tenho na condicional? Eu tenho 3 possibilidades de verdade. Eu tenho VV, eu tenho FV e tenho FF. Tudo isso dá verdade. Na segunda premissa, eu tenho um OU. Quantas possibilidades de verdade que eu tenho no OU? 3 possibilidades também. Então eu tenho V com V, V com F e F com V. Então tem mais 3 possibilidades aqui. E na minha P3, que é uma bicondicional, quantas possibilidades que eu tenho de resposta para isso daí? Para isso daí ser verdade. Eu tenho 2 possibilidades apenas, quando elas forem iguais. Então quando eu tiver VV ou quando eu tiver FF. Eu vou partir do princípio que eu vou estudar a minha P3, então. Mas como que vai ser o estudo dessa P3? Primeiramente, eu vou estudar que elas são falsas. Eu vou supor que Paulo aqui é falso, então não Saulo é falso. Aí eu vejo se eu consigo concluir alguma coisa. Se eu não conseguir concluir nada, o que eu faço? Apago tudo e tento Paulo e Saulo, e não Saulo, sendo VV. Então vamos pensar no FF. Então aqui, pessoal, é aquela técnica do chute. Você substitui algum valor. Não é chutar, porque a gente sabe que falso com falso na bicondicional dá verdade. É a gente tentar encontrar maneiras, métodos para pensar nessa argumentação lógica de forma que ela seja verdade. Bom, então Paulo com não Saulo é falso, ok? Agora, se não Saulo é falso, Saulo é verdade. Bom, Paulo e Saulo. Se o Saulo é verdade, qual que é o conectivo lógico que eu tenho aqui? Eu tenho o conectivo lógico OU. No OU, para ser verdade, basta que um deles seja verdade. Então não interessa o que o Edu seja,
Se ele for verdade, dá verdade. Se ele for falso, dá falso. Então, vamos pensar. Poxa, se eu partir do princípio que aqui é falso e aqui é falso, eu já travei aqui nessa segunda, porque eu não consigo sair nada daqui, não consigo concluir nada do Edu, porque sempre vai dar falsidade. E aí, consequentemente, eu não consigo pensar em nada para o Pedro. Então, eu não vou conseguir concluir nada. Então, eu não posso pensar do princípio que Paulo e não Saulo é falso. Eu tenho que testar a outra possibilidade, da onde? Da bicondicional. Quem que seria a outra possibilidade da bicondicional? Em vez de ser falso, falso, você testa o quê? Verdade, verdade. Agora vamos ver se a gente consegue concluir alguma coisa com isso. Bom, Paulo é verdade e não Saulo é verdade. Significa que Saulo vai ser falso. Ah, olha só, aqui eu não tenho ou. No ou, pelo menos um deles tem que ser verdadeiro. O Saulo já é falso. Então, logo, o Eduardo, ele é obrigatoriamente verdade agora, ó. Ele não pode ser verdade ou falsidade. Ele tem que ser obrigatoriamente verdade. Se ele tem que ser obrigatoriamente verdade, isso já nos induz para a próxima premissa, que era para a premissa 1. Como assim? Se o Edu, ele é verdade, não Edu, que eu chamei aqui, vai ser uma falsidade. Mas se o não Edu é falsidade, a primeira premissa, eu tenho uma condicional. Na condicional, para ser verdade inteira, o que tem que acontecer? Aliás, o que não pode acontecer apenas? Só não pode acontecer V e F. V com F. Então, o Pedro, com certeza, não pode ser V. O Pedro, com certeza, tem que ser F. Por quê? Porque senão essa primeira premissa seria uma falsidade. Eu preciso que isso daí seja uma verdade. Então, olha só. Se o Pedro é F, quem que é o Pedro? O Pedro, ele é pintor. Pedro é pintor. Se isso daí é falso, o que seria verdade, então? Que Pedro não é pintor. E olha só para a nossa conclusão. Pedro não é pintor. Não é isso que diz a conclusão? Se eu cheguei nessa conclusão aqui que o Pedro não é pintor, e é isso que diz a minha conclusão, então a validade das minhas premissas gerou a validade da minha conclusão. Logo, estamos diante de um argumento válido, beleza, galera? Então é isso que a gente tem que analisar. Então, olha só, para finalizar esta aula, veja bem, estudamos o caso da tabela verdade. Aliás, estudamos não, eu comentei com vocês, só que eu disse que dá muito trabalho, porque você vai ter várias proposições simples, o número de linhas será bem alto. Depois, vimos o caso de encontrar nas premissas se tem proposição simples ou se tem conjunção. Também é uma maravilha. Vimos também o caso de negar a conclusão. Aí a gente procura na conclusão se tem proposição simples, se tem uma condicional ou se tem uma disjunção simples, tá? Porque só tem uma possibilidade delas de serem falsas. E vimos esse último exemplo aqui, onde eu poderia ter partido do princípio de negar a minha conclusão. Porque era uma proposição simples, eu poderia tentar negar ela e a partir disso tentar encontrar os outros. Só que por que eu não fiz isso? Eu não fiz isso porque eu queria mostrar para vocês que quando as premissas não forem nenhuma daquelas citadas anteriormente, você também pode fazer. Só que aí você vai por tentativas, você assume para um desses valores e vê se consegue chegar em algum lugar. Se não conseguir, apaga e começa com outros valores possíveis para aquela premissa que você tentou. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Primeiro eu não tentei para a premissa 3, não tentei falso e falso na bicondicional, que também dá verdade. Eu tentei falso e falso. Só que falso e falso na premissa 3 fez com que a premissa 2 já parasse por ali. Por quê? Eu não conseguiria partir depois dela, porque o Eduardo ali poderia ser tanto verdade quanto falsidade. Então, travou ali. Agora, depois que eu apaguei tudo e comecei com Paulo sendo verdade e o não Saulo sendo verdade, aí o que aconteceu? Eu consegui preencher todas as premissas e encontrar a minha conclusão. Foi isso que nós fizemos. Então, tudo isso daqui faz parte da lógica de argumentação. Dá um pouquinho de trabalho, mas com treino vocês vão ficar experts nisso daqui, beleza? Galera, grande abraço, hein? Até a próxima aula.